invasão dos Estados Unidos à Venezuela, um bombardeio em Caracas, captura de sequestro de Nicolás Maduro, aí durou 47 segundos. Donald Trump disse que assistiu lá de Mar-a-Lago, né, no resort dele, no complexo dele, assistiu de lá como se fosse um reality show. Ele disse que ficou muito excitado, foi muito impressionante assistir isso. Enfim, que loucura, né? Que loucura. Já vou abrir para vocês de cara aqui a página da... Vou entrar aqui no portal da Globe, da Globe.com, que está falando aí muitas notícias, né, no futebol e tal, mas dando a notícia aqui de que o Maduro chegou aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui de Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos, um frio do cacete, 23 graus Fahrenheit. Isso aí, eu nunca soube fazer essa conversão de cabeça, mas é frio pra caramba, cara. Deve ser um -5, cara, -7. Tá muito frio aqui, é ruim sair de casa, né? Então a gente acaba ficando por aqui. E por que não fazer uma livezinha para vocês, né? Vim aqui interagir e trazer essas notícias catastróficas aí, o mundo desmoronando, enfim. Tá aí, Nicolás Maduro desembarca nos Estados Unidos após ser capturado em operação militar, né? O site da Globo aí trazendo atualizações e tal, mostrando aí a chegada do Maduro, né? Presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado pelos Estados Unidos em uma operação militar na madrugada de sábado, desembarca nos Estados Unidos. A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou que o Brasil vai participar da reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, muitos países, né? Eu fiz um vídeo mais cedo, eu tô acompanhando isso desde as 4 da manhã, que loucura. Mas eu fiz um vídeo aí avulso para vocês, tá aí no canal depois da live, quem não viu pode ver, falando um pouco sobre essa situação na Venezuela. Enfim, muita coisa acontecendo lá, né? Os Estados Unidos divulgaram a foto do Maduro, vou falar sobre isso também. Trump diz que vai comandar a Venezuela e controlar o petróleo. É muito louco, né? Os políticos, eles costumam mentir muito, a gente sabe, político, ele é um mentiroso por natureza, faz parte do trabalho de ser político, né? Principalmente nessas democracias ocidentais, né? Em que o político implora para ganhar o seu voto e na hora que ele é eleito acaba cometendo um estelionato, né? Ele acaba trabalhando para quem financia campanhas, né? Mas dessa vez eu acho que o Donald Trump, pelo menos o que ele falou, claro que tem a parte que ele omite, mas o que ele falou até agora é verdade. Ele não escondeu, ele falou, cara, a gente vai invadir, vai mudar o regime, né? Vai mudar o líder, vai beneficiar as empresas, as petrolíferas norte-americanas, né, a Chevron, a Exxon, que vão entrar lá na Venezuela e começar a explorar o petróleo venezuelano. A Venezuela tem boa parte do petróleo do mundo, acho que é a maior reserva do mundo da Venezuela, né? E, enfim, muitos americanos, eu falei no meu vídeo sobre o conflito que é para quem vive nos Estados Unidos, né? E não é a favor desse tipo de intervenção militar, mas ao mesmo tempo reconhece que esse tipo de ação pode acabar beneficiando a população americana, lógico, em muito menor escala do que as grandes corporações, que estão interessadas, nesse caso, no petróleo, nos recursos minerais que tem na Venezuela, mas, no fim das contas, para muita gente, cara, se a gasolina, um galão de gasolina aqui nos Estados Unidos cair para $2, $1,50, se a comida, os alimentos aí no supermercado ficarem mais baratos, o custo de vida de alguma forma acabar sendo barateado por tudo isso, muita gente vai se fingir de cego, né? Vai ter muita gente, claro, o sentimento anti-americano ele é global, né? Enfim, tem muita gente que odeia os Estados Unidos, e quando essas coisas acontecem, esse tipo de intervenção militar aí, isso é amplificado, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui, deixa eu aumentar aqui, deixa eu colocar para vocês, está aí, na França, em Paris, olha só, estão botando fogo na bandeira norte-americana, olha lá.
Tá aí protestos em várias cidades, né? Aqui nos Estados Unidos, ó, aqui em Boston, né? Pertinho da minha casa. Vou colocar para vocês. Aí, vamos ver. Me, stand for war, but can't feed the poor. Stand for war, can't feed the poor. We're fired up, can't take it no more. We're fired up, can't take it no more. Stand for war, but can't feed the poor. Stand for war, can't feed the poor. We're fired up, can't take it no more. We're fired up, can't take it no more. Stand for war. Aí, protestos, mais protestos, né? Deixa eu ver, tem um outro aqui em... Esse é em Nova York, eu acho. É, lá na Times Square. Deixa eu colocar para vocês. Tá aí. Stop bombing Venezuela! Morning, the U.S. launched a massive criminal bombing campaign on Venezuela. This war has nothing to do with drug trafficking. If the U.S. were interested in ending drug trafficking, they would talk to their allies in Peru. No more wars for empire! No more! Você vê, bandeira da China, bandeira da Palestina, né? São principalmente os progressistas aí indo às ruas nos Estados Unidos e em cidades europeias para protestar contra essa ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, o que é sempre curioso, gera um debate. Eu assisti muita coisa hoje, não só a mídia mainstream, né, a mídia corporativa, mas assisti também canais de direita, de esquerda, aí, youtubers, muita coisa, muito conteúdo eu consumi hoje aqui nos Estados Unidos. É muito curioso como a gente viu muitos venezuelanos que eu conheço aqui, né, que são exilados, né, exilados da Venezuela aí, voluntariamente ou involuntariamente, né, vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu diria que praticamente todos estão muito felizes com o que aconteceu. Sinceramente, eu acho que a gente vê uma maioria de venezuelanos aí comemorando, até nas ruas de Caracas, mesmo com toda a tensão. A gente viu vários vídeos de pessoas comemorando, vídeos legítimos, e as pessoas aqui nos Estados Unidos falam abertamente, ninguém aguentava mais o regime Maduro. A Venezuela, a situação econômica e social está em frangalhos, né? A gente sabe que está uma merda lá. É claro que muito pelas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, né? Tem isso também. Acho que um fator importantíssimo, com certeza, é a questão do petróleo, não só o interesse dos Estados Unidos em controlar o petróleo na Venezuela, mas o fato de que nos últimos anos a Venezuela vinha vendendo barris de petróleo por qualquer moeda que não fosse o dólar, né? E a gente sabe que a questão do petrodólar, que foi criado ali pelo Richard Nixon e pelo Henry Kissinger, né, lá na década de 60, 70, é o que mantém a hegemonia econômica dos Estados Unidos no mundo, né? E os Estados Unidos vão defender isso até a última bala que eles tiverem, não tenha dúvida nenhuma disso. O Gaddafi tentou fazer isso na Líbia, né? Saddam Hussein fez isso no Iraque, e esses foram os motivos desses regimes terem sido, esses ditadores terem sido derrubados, né? Não, na verdade, óbvio que é um papo furado, eu não sei quem acredita ainda nisso de verdade. Óbvio que tem gente que trabalha para fazer propaganda, mas eu acho que muita gente, não sei quem acredita que os Estados Unidos têm interesse em levar a democracia para esse país. Não tem nada a ver, né? É puramente interesse comercial. Já tem, óbvio que hoje, amanhã não tem pregão na Bolsa de Valores, na Bolsa de Nova York, mas os índices futuros aí já mostram aí uma empolgação, né? Papéis de várias empresas aí subindo, né? Com isso que aconteceu. Enfim, vamos ver o que vem pela frente, mas eu trouxe outras coisas para vocês aqui. Trouxe esse caso que é muito curioso, deixa eu colocar aqui na tela. Vou traduzir para vocês aqui. Tá aí, uma conta recém-criada na Polymarket, né? A gente já falou aqui no canal, tem um vídeo aí também no canal falando sobre esses mercados aí de previsões, né? Uma conta recém-criada na Polymarket investiu mais de $30 mil ontem
na queda, né, na saída do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, os Estados Unidos prenderam Maduro, né, durante a noite. O investidor lucrou $400 mil em menos de 24 horas. Né? O uso de informações privilegiadas não só é permitido em mercados de previsão, como é incentivado. Tá aí a posição aí, o cara lucrou 404 mil, uma bet aí, uma aposta de 32 mil, o cara lucrou 404 mil dólares, apostando aí que o Maduro sairia do poder na Venezuela até 31 de janeiro desse mês. Enfim, com certeza, uma aposta colocada, uma conta criada, né, em dezembro, e a aposta feita ontem, realmente informação privilegiada, né? Muito louco isso, muito louco esses mercados, né? A gente vê que um caso como esse acaba ilustrando aí o tipo de ambiente que foi criado nos últimos anos, né? É uma modernidade aí, por exemplo, eventos políticos aí que a gente deveria analisar aí pelo impacto institucional, né? Social, impacto humano, passa a ser tratado aí como um ativo negociável, né? Informação, expectativa, né? A informação privilegiada vira uma vantagem competitiva, né? Quem chega antes aí e aposta antes acaba ganhando, e não importa muito nesse ponto se houve informação privilegiada, né? Ou se foi apenas uma previsão correta, não, uma leitura correta aí do cenário, né? Essa troca de farpas aí e ameaças do governo norte-americano que vinha bombardeando barcos aí que eles diziam ser de narcotraficantes e que no final das contas ninguém não parece que seja, né? Eu falei no meu vídeo também que o que entra de droga nos Estados Unidos vindo da Venezuela é num volume irrelevante, né? A gente sabe que a maior parte das drogas consumidas nos Estados Unidos entram pela fronteira com o México, né? Uma boa parte, principalmente cocaína, produzida na Colômbia, né? Inclusive o Trump já ameaçou o Gustavo Petro, né? O presidente colombiano, também falou que a Cláudia Sheinbaum não governa no México, quem governa são os grupos os narcotraficantes governam, né? O México. Então também a gente tem que ficar de olho aí nos próximos passos do governo americano em relação à América Latina. Mas, enfim, em relação a esses mercados de previsão, é isso aí, né? Esse é o mundo que a gente construiu, um mundo aí que a política, né? Mercado, especulação, tá tudo entrelaçado aí, né? E que as pessoas estão brincando com questões sérias, né? É aquela compulsão das apostas esportivas aí, invadindo todo tipo de aspecto social, né, cara? Pode ser política, pode ser qualquer coisa. Daqui a pouco a gente brinca. Eu lembro do antigo site Cocada Boa, que tinha o bolão Pé na Cova, um clássico, né? Todo começo de ano, os caras faziam, as pessoas que participavam do bolão Pé na Cova faziam uma lista das pessoas que elas achavam que morreriam naquele ano. E com certeza, isso aí daqui a pouco vai ser oficializado nessas plataformas aí de apostas aí, nesses mercados de previsão aí. Quem você acha que vai morrer? Quem vai morrer até o fim de janeiro, né? Com certeza vai fazer parte aí do portfólio aí das pessoas que mexem com isso, né? O Carlos Fernando tá aqui, Free Bolsonaro, anistia já, tá aí o Carlos Fernando, ativista aí de direita, né? Libertem o prisioneiro Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro tá preso, hein? A Paula CM Guiducci, desculpa, mas não é verdade, eu estive lá. Na Venezuela, não é verdade. O que não é verdade? É verdade, sim, tem muita gente... Aqui nos Estados Unidos, os americanos, os venezuelanos que vivem nos Estados Unidos, a maioria, eu tenho certeza, é um dado que ninguém tem, mas a gente vê as pessoas que saem às ruas, as pessoas que eu conheço. Tem um cara que joga futebol comigo lá e tal, e ninguém era a favor do governo Maduro. Eu não estou dizendo que o que vai substituir o Maduro, quem vai substituir, né, vai ser a vice, a Delcy Rodrigues, né,
como é que é o nome dela? Esqueci, que ganhou o Nobel da Paz, o Trump jogou ela para escanteio, né? Já disse que ela é muito legal, mas que não tem o respeito, não tem condições de governar. Como é que é o nome dela? Esqueci agora. A Corina Machado, né? Essa aí estava se preparando, lambendo os beijos para assumir o poder na Venezuela, mas o Trump já deu um chega para lá nela. Mas, enfim, eu não estou dizendo que a situação na Venezuela vai melhorar, né? Eu só estou dizendo que as pessoas, eu acredito que muitos venezuelanos não aguentavam mais o Maduro. Acho difícil alguém vir aqui e elogiar o governo Maduro, né? De qualquer forma. Mas vamos ver, né? A verdade é que ninguém sabe direito o que significa isso, né? Os Estados Unidos vão assumir o controle, vão governar a Venezuela nesse momento que o Trump classifica como um momento de transição. Como é que vai ser isso? Né? Porque em outras situações o início foi parecido, né? E como eu disse, dentro da Venezuela existem vários grupos armados, inclusive grupos pró-Maduro, né? Pró-regime, mas vários grupos armados e organizados, e se os Estados Unidos não conseguirem manter uma estabilidade social, a gente pode assistir um conflito duradouro, né? E sangrento, né? A gente pode assistir uma guerra civil na Venezuela. A Venezuela tem uma geografia complicada, a Venezuela tem muitas florestas, né? Então, para os Estados Unidos invadirem por terra, com certeza seria muito complicado, muito custoso, né? Então, a gente vai continuar acompanhando para ver os desdobramentos aí, e até em relação à América Latina, como eu falei, ameaças à Colômbia, ameaças ao México, muitos brasileiros, amigos nossos, né, no nosso grupo de membros aí, se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, torne-se membro do canal Millennial Geriátrico, nosso grupo de membros aí, muita gente preocupada, né, e o Brasil, pode acontecer alguma coisa com o Brasil e tal, eu acho difícil, desde que o Lula, por exemplo, que está no poder agora, né, e caso seja reeleito agora em 2026, o Lula, por enquanto, é o candidato, né, é candidato à reeleição, não sei quem vai ser o grande oponente dele, ninguém sabe ainda, Flávio Bolsonaro, meu Deus, mas desde que o Brasil, quem esteja no poder no Brasil continue fazendo o que os Estados Unidos querem, eu acho que o Brasil não corre nenhum tipo de risco de invasão ao país pacífico, né, e que tem trabalhado aí, o Lula no encontro com o Trump conseguiu destravar muitas coisas em termos de relações comerciais. Eu acho que desde que o Brasil continue cooperando, não corre nenhum risco de verdade de acontecer alguma coisa. Que mais eu tenho aqui? Tem uma previsão, vou trazer essa previsão. Falando em previsão, né? Não é mercado de previsões, mas deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, vamos ver. É um xamã peruano, né? Que fez algumas previsões aí para 2026. Vamos ver. In 2026, we see Mr. Nicolas Maduro defeated. Primeira previsão dele, ele vê para 2026 a derrota, né? A derrocada aí do presidente Nicolás Maduro. Acertou. A primeira já acertou, então vamos ficar de olho no que ele falou. Acertou essa do Maduro. Nicolas Maduro will flee Venezuela. He will not be captured, he will flee Venezuela. Porra, e com precisão, né? Ele vai voar da Venezuela, ele vai sair da Venezuela, né? Não seria morto aí, seria uma fuga aí. No fim das contas, ele foi capturado, mas voou para fora da Venezuela, já chegou, inclusive, nos Estados Unidos. Que mais? The United States should prepare because Mr. Donald Trump will fall seriously ill. Os Estados Unidos têm que se preparar porque Donald Trump vai ficar muito doente. Olha a segunda previsão do cara que acertou com precisão aí a queda do Maduro. A segunda previsão dele para esse ano, desse xamã peruano, é uma doença gravíssima aí acometendo o presidente Donald Trump.
né? Inclusive, eu lembro aqui, a gente trouxe aqui no canal a Márcia Sensitiva, né, grande vidente, disse que Trump ficaria doente, que ele morreria, falou que Trump morreria provavelmente num pronunciamento ao vivo, né? Desde então, a nossa equipe aqui no canal Millennial Geriátricos está sempre de plantão, cada vez que o Donald Trump vai à TV e fazer um pronunciamento, a gente fica de olho, porque, né, se ele cair morto ao vivo ali, a gente tem que entrar com um plantão aqui para informar vocês. Que mais? The conflict between Russia and Ukraine is in conversation. As if they were calling for attention. I see this conflict will end. It will finish. They will raise the flag of peace. Aí, então, a última previsão dele é que o conflito entre Rússia e Ucrânia vai terminar. E realmente, até em relação a essa questão na Venezuela, muita gente falando. E o mundo está se organizando, tem se organizado em blocos regionais, né, claramente. Muita gente aponta aí uma multipolaridade aí de potências globais, né, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então, os Estados Unidos assumiria, por exemplo, o controle da América Latina, né, sem nenhuma objeção da China e da Rússia. A Rússia ficando ali com os territórios na Ucrânia e sei lá até onde mais eles querem expandir. Claro, isso é teoria da conspiração e tal. Faz algum sentido? Porra, não é um absurdo pensar nisso. A gente tem provas concretas? Alguém falou oficialmente sobre isso? Não. Então, enfim, é só especulação. Mas a Rússia ficaria com aqueles territórios ali e a China tem o olho em Taiwan, a gente sabe, né? Então, até em relação a, de repente, uma expansão na Ásia, né, cara? Aquela rivalidade com o Japão, enfim. Já é muita viagem, mas é uma teoria, né? É uma teoria. Enfim, a previsão aí desse xamã peruano de que o Nicolás Maduro fugiria viajaria da Venezuela, acertou em cheio. Segundo a previsão dele, que Donald Trump vai ficar muito doente para os Estados Unidos se prepararem. Eu acho que muita gente ia comemorar, viu? Muita gente ia comemorar. Mas Donald Trump ficando doente. E a terceira previsão, aí o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. O Henrique Donizete está aqui. Bolsonaro era igual ao Maduro, queriam se perpetuar no cargo, puseram militares nos ministérios. Eu acho que o Brasil é um país, tem uma democracia muito mais estruturada, né, cara? Acho que até essa questão militar aí, o Brasil é um país com menos armas, né? Não tem esses grupos armados, quer dizer, eu digo em relação à política, não sei qual o interesse do Comando Vermelho, do PCC, desses grupos, essas organizações criminosas do Brasil têm interesse. A gente sabe que eles estão infiltrados na política, eles estão infiltrados em vários setores aí da sociedade brasileira, mas não são movimentos abertamente políticos, né? Enfim, vamos ficar de olho aí, mas eu acho que de repente se um PCC tentasse tomar o controle do governo brasileiro, aí a gente poderia assistir aí a uma intervenção externa, né? Uma intervenção dos Estados Unidos, porque o Brasil é uma economia muito importante, né? É um país rico, né? Um país com muitos recursos naturais. Existe um interesse grande aí no Brasil e no que o Brasil pode oferecer, não só dos Estados Unidos, da China e de outros países também, né? O Henrique falando aqui, a guerra ainda vai continuar, o ditador Trump vai continuar até tirar todos os governantes da Venezuela. Vamos ver, né? Existem umas informações meio desencontradas de que a vice-presidente, a que era vice do Maduro, né? Que nesse momento ocupa o cargo aí, pelo menos oficialmente, que ela está disposta a colaborar com os Estados Unidos, né, no que for preciso e tal, nessa transição, entre aspas. Não sei se a ideia é fazer eleições aí na Venezuela em breve, mas, enfim, não deixa de ser também na Venezuela um golpe aí da oligarquia venezuelana, né? Algumas famílias aí que estão por trás, principalmente da Corina Machado,
né, que realmente tinha interesse em remover primeiro o Hugo Chávez e agora o Maduro do poder. Vamos ver, né? Mas, enfim, acho que é isso. O que mais tem aqui? Essa aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá aí, a roupa que o Maduro, né, a foto divulgada do Maduro, foto do Maduro no avião, né, já preso ali com óculos, com um fone ali para não escutar nada, né, e esse conjunto da Nike aí que viralizou, eu até encontrei ele aqui, né, o que eles estão chamando de kit Maduro, o kit Maduro da Nike, meu Deus, tá aí, o kit Maduro da Nike, que aqui nos Estados Unidos custa $130. $130, ó, tem a calça, né, calça aí que o Maduro tava vestido, parece o Oruan, né, um abraço aí pro professor Rogério Melo Franco, o Oruan tá vestindo aí nessa foto aí. Mas tá aí, o kit Maduro por apenas $130. Aí tá bombando, hein? Tá bombando, ó. Feito de materiais reciclados aí. Interessantíssimo, né? Esse kit da Nike aí, que o Maduro tava vestindo aí quando foi preso. Né? Roupa boa aí. Enfim, cadê? Tá aí o Maduro com o kit Nike dele. E é isso, né? É isso de Venezuela aí, muita coisa para acontecer, muitos desdobramentos ainda são esperados aí. Como é que vai ser vai ser uma transição? Como é que vai ser essa ocupação americana? Foi só isso mesmo, né? Parou por aí. Tem a questão, né, do Irã, que no meu vídeo eu faço essa conexão, acho que tem uma ligação direta, porque os Estados Unidos assumindo o controle do petróleo venezuelano corre muito menos riscos aí com uma possível desestabilização no Oriente Médio, né? Caso os Estados Unidos ataquem o Irã, não tem essa preocupação aí com o petróleo, né? Cria uma pressão para a Rússia também, porque os Estados Unidos têm a possibilidade de manter o preço do barril de petróleo baixo, né? E aí complica para a economia russa. Carlos Fernando tá aqui. Lula, chefe de quadrilha, deve estar todo cagado com medo de uma possível delação do seu amigo Maduro. Será? Eu acho sim que tem um pouco disso também, né? A intenção dos Estados Unidos indo especificamente para cima da Cláudia Sheinbaum no México, falando pro Gustavo Petro na Colômbia ficar ligado aí, né? Watch his ass, né? Cobrir o seu traseiro aí, ficar ligado aí, que se ele bobear, o Trump vai para cima da Colômbia também. Enfim, tem um pouco disso também, de dar uma esfriada nesses governos ditos de esquerda, né? A gente sabe que as políticas, na verdade, acabam sendo, pelo menos no Brasil, né, cara? Então, o governo Lula é um governo altamente neoliberal, né? As políticas aí do governo, as políticas econômicas não diferem tanto das políticas do Paulo Guedes, da última administração do Bolsonaro, mas, enfim, vamos ver quanto os Estados Unidos vão avançar para cima de outros países aí na América Latina. Se vai parar na Venezuela, né? Como eu disse, se a Venezuela virar um novo Vietnã, aí os Estados Unidos vão ficar difícil, hein? Porque tem o auxílio a Israel ali no Oriente Médio, né? A questão do Irã, aí tem o conflito entre Rússia e Ucrânia, outros conflitos aí, essa situação na Venezuela escalar e se tornar muito grande, aí fica difícil. A gente está falando de um país, os Estados Unidos, um país que tem uma dívida de quase 40 trilhões de dólares e está tentando ser criativo aí para ver se consegue atacar isso, apesar de que o débito americano não é tão importante desde que o sistema do petrodólar se mantenha, né? E esse é o grande motivador aí para tudo isso que a gente viu hoje,